bem com você? Hoje eu vou te ensinar uma cobertura que vai apenas 2 ingredientes. Isso mesmo, 2 ingredientes. Essa cobertura é super fácil de fazer. Você pode espatular bolo com ela, pode fazer trabalhos de bico, fica lindíssimo. Você pode tingir essa cobertura, então é simplesmente sensacional. Fique com a gente, acompanhe todo o passo a passo, eu vou dar muitas dicas durante o vídeo, não perca nada para você aprender e fazer sucesso também. Vamos começar com a manteiga. Eu estou usando aqui a manteiga sem sal e ela deve estar em ponto de pomada. O que é ponto de pomada? Parecendo uma pomada mesmo, tá vendo? Olha só, quando eu pressiono, é parecida com a pomada. Esse é o ponto que ela precisa estar, olha só, em ponto de pomada. Então, eu vou utilizar aqui a manteiga. Pode até dar uma cortada nela aqui para facilitar na hora do batimento. Vou colocar o restante da manteiga que falta. E agora eu vou colocar aqui o globo da minha batedeira. Rebeca, tem que ser em batedeira planetária? Pode ser na comum? Pode ser na comum também, dá certo, tá? E vou bater aqui até formar um creme mais esbranquiçado, por uns 5 minutos, tá? Então, vou bater aqui até dar o tempo certinho, eu falo com vocês. Mas tem que ficar aqui bem fofinha essa manteiga. E é em velocidade média. Então aqui o meu creme já está ficando mais clarinho, olha só. Mas é bom você, ainda não terminou os 5 minutos, tá? É bom na metade do processo você dar uma mexida aqui, porque se ficar alguma manteiga grudada no bol da sua batedeira, assim você consegue desgrudar com a espátula e fica tudo homogêneo. Então, na metade do processo, você para, faz essa limpeza do bol com a espátula e aí volta a bater. Velocidade média. Então, bate por 5 minutos e olha só a textura. Fica um creme bem clarinho e aqui é só manteiga, tá vendo? Mas para ficar um creme clarinho assim, é muito importante você se atentar para a qualidade da sua manteiga. Quanto mais clarinha a sua manteiga for, mais clarinho o seu creme fica. Então, escolha uma manteiga clarinha na hora que você for usar. Aqui eu usei 250 gramas de manteiga e agora eu vou acrescentar o nosso segundo ingrediente, que é o leite condensado. Meu leite condensado está bem gelado, eu gosto até de deixar um pouco no freezer antes de usar. Então, eu deixo uns 30 minutos no freezer e uso. Então, aqui ele está bem gelado. É meia caixinha de leite condensado, eu vou colocar aqui. Esse glacê é um glacê que usava-se muito antigamente. Então, as pessoas usavam com leite condensado, algumas utilizavam com açúcar, açúcar de confeiteiro. Então, essa receita é uma receita muito antiga e que muita gente usava antigamente. Então, pode ser que você tenha alguma lembrança dessa receita de pessoas que usavam antigamente. E agora eu vou bater esses 2 ingredientes por mais uns 5 minutos. Então, coloco aqui velocidade média, bato por mais 5 minutos. Então, aqui novamente, na metade do tempo eu paro. Dou uma limpada aqui nas laterais, no fundo do bol. Se tiver alguma coisa grudada que não tenha batido ainda, vai aqui homogeneizar. E volta a bater. Prontinho. E olha só o nosso creme que lindo ficou. Super clarinho. Olha só, super clarinho. E bem consistente, porque a gente colocou o leite condensado gelado, então ele ficou bem consistente. Agora, é importante que você dê uma mexida nesse creme para retirar as bolhas de ar, porque como a gente bateu com o globo agrega ar. Então, quando você mistura aqui, você vai conseguir que o seu creme fica mais lisinho. Então, dê uma mexida boa aqui para retirar as bolhas de ar e o seu creme ficar um pouco mais liso. Mas olha que creme lindo! Olha só, deixa eu pegar pra você. Olha que creme lindo. Você gosta dos nossos vídeos, daquilo que a gente coloca aqui no canal? Se sim, por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei.
Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, porque você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Ative as notificações para não perder nada e também siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. A gente ama ter vocês conosco. Vou fazer o trabalho de bico aqui para vocês verem como fica. Eu tenho aqui o bico 1M da Wilton no meu saco de confeitar. Vou colocar aqui no copo para facilitar, eu sempre faço assim. Então, coloco dentro do copo o saco, as beiradas, as laterais eu viro para baixo. E aqui vai ter o espaço onde eu posso colocar meu creme. Metade dele. Olha só, já tenho aqui o creme que eu preciso, branco, na cor natural dele. Você pode me perguntar assim, Rebeca, esse creme eu posso tingir, posso fazer de outra cor? E eu vou mostrar pra você que pode. Então, aqui eu tenho o creme do jeitinho que eu tirei da batedeira, na cor dele natural. E vou usar para tingir um pouquinho de rosa cereja. Vou colocar aqui umas 3 gotinhas, depois a gente vê se é suficiente. Foram 4. E uma gotinha de marrom. O marrom vai ajudar a fechar um pouquinho o tom. Meu marrom aqui não quer sair, então eu vou abrir um pouquinho. E vou colocar aqui uma gotinha. Ele vai ajudar a fechar o tom aqui do nosso rosa. Então, toda vez que você quiser fechar o tom, fechar a cor, você usa uma gotinha de marrom, que aí fecha a cor. E vou misturar. Se você quiser intensificar a cor, você pode levar um pouquinho mais para a batedeira e bater. Mas aqui pra mim a cor está excelente, era esse tom mesmo que eu queria. Então ficou um rosa seco, tá vendo? Uma cor bem linda, bem delicada. Então, aqui eu já tenho os dois, o da cor natural dele e o outro que a gente tingiu com rosa cereja e uma gotinha de marrom. E os dois estão com o bico 1M da Wilton, que é o bico de fazer roseta que vocês tanto amam. Agora vamos conhecer alguns trabalhos de bico feitos com essa cobertura? Então, olha só o resultado desse creme, dessa cobertura feita com apenas 2 ingredientes. Vou fazer aqui umas mini rosetas com esse bico 1M. Olha como que fica perfeito, super lisinho o creme. Muito perfeito. Olha só, vou fazer mais algumas aqui pra você ver. Gente, só 2 ingredientes, olha que incrível. Então, dá pra fazer trabalho de bico, dá pra espatular bolo, dá pra fazer muita coisa com esse creme. Olha só que lindo. E o trabalho de bico perfeito. Super lisinho, tá vendo? Olha só, vou fazer uma outra coisa aqui pra vocês verem como que esse creme é versátil. Olha só que lindo. E fica super lisinho. E vocês viram, dá pra tingir, dá pra usar na cor natural dele, dá pra fazer muita coisa. Dá pra espatular o bolo, dá pra fazer trabalho de bico no bolo. Olha que perfeito. Já que você viu alguns trabalhos de bico, vamos ver agora no bolo, porque vai ficar super lindo. Então, aqui eu vou fazer rosetas, eu vou pensar aqui na metade do meu bolo fake, né, do meu isopor. Vou fazer uma roseta grande aqui nessa metade e eu vou usar essas 2 cores, vocês vão entender o que eu vou fazer. Então, eu vou imaginar a metade do meu bolo, aqui no caso é o fake, né? Então, aqui é a metade. Essa metade aqui, de baixo, eu vou colocar o meu bico de confeitar começando na metade desse espaço. Então, aqui, olha, coloquei começando na metade e marquei. Se você for iniciante, é bom você fazer até um traço. Quando for um bolo verdadeiro, você vai ter aqui, ó, você vai poder fazer aqui um traço e vai marcar. Fazendo esse traço fica muito mais fácil para você conseguir visualizar. Então, faça o traço e marca. Aqui eu já marquei onde eu vou começar. E aqui eu venho, eu coloco o meu bico de confeitar aqui onde eu vou começar, pressiono e vou aqui fazendo a minha roseta. Parei. Agora eu vou fazer de outra cor, que eu vou usar as 2 cores. Então, aqui, olha, novamente eu começo na metade, pressiono, pressionei, faço a minha roseta, parei. E aí, vou novamente, eu vou ensinar agora um truque pra você. Eu vou começar onde eu terminei a minha roseta. Eu começo, pressiono, giro no sentido anti-horário e perceba que aqui a minha roseta ela precisa encostar no prato. Só que ele encostar é só o creme, o meu bico não encosta.
E aí eu faço novamente aqui o próximo, olha. Onde terminou eu começo, pressiono, faço e paro. E olha que trabalho lindo. Olha como que o creme está super lisinho. Vou fazer só mais um aqui para você ver. Então aqui onde terminou eu começo, pressiono, giro no sentido anti-horário e paro. E agora eu vou fazer em cima para que você possa ver. Na parte de cima é o mesmo processo, só que eu começo aqui, olha, entre um e outro. Então aqui eu vou começar entre as duas rosetas. Então eu começo entre as duas, eu coloco aqui o meu bico de confeitar, pressiono, faço a pitanga e giro. Olha só, a minha roseta, ela ficou aqui bem rente ao final do meu bolo. E aqui ela não pegou tanto aqui embaixo, olha só, ficou bem bonitinha. É esse o jeito que tem que ficar. E aqui eu faço o mesmo processo na próxima. Onde terminou, eu começo, pressiono e vou. Então aqui entre as duas novamente, olha, eu começo, pressiono e faço. Olha só que trabalho lindo. Fazer só até aqui para vocês verem. E é um creme que a gente usou apenas 2 ingredientes e a gente consegue fazer esse trabalho super lindo. Eu vou colocar na geladeira, vou deixar isso aqui gelar e vai endurecer. E eu vou mostrar para você o resultado dele depois gelado, como que fica. O bolo ficou na geladeira por uns 40 minutos. E olha só, quando eu toco aqui, já está durinho, tá vendo? Não suja a minha mão. E aqui na roseta tá começando a gelar. Então aqui, ó, toquei e sujou um pouquinho, tá vendo? Mas daqui a pouco ela vai ficar mais durinha e também não suja. Então a cobertura é que ela fica dura, porque como vai manteiga, então quando fica na geladeira vai endurecer e vai ficar aqui... Olha só, a gente vai tocar e não vai sujar, ok? Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.